Olá meus amigos do YouTube, estamos começando mais um Bom Dia Mercado, mais um planejamento de trabalho. Como é sábado, a nossa quantidade de jogos para comentar, analisar, levantar informações é maior, então eu já te adianto que esse vai ser um vídeo um pouquinho extenso. Tá? Temos como destaque a continuação da 32ª rodada do Brasileiro, Bragantino-Cuiabá, Juventude-Fortaleza e CAP-Vitória, jogos envolvendo a parte de baixo da tabela e também a questão do Fortaleza, se continua ou não na disputa do título, já que o Fortaleza conseguiu complicar a vida do Palmeiras no último jogo, né? Que fez no Allianz Parque, fora de casa, um empate 2-2. Pode complicar a vida do Juventude ou pode se afastar um pouco mais na briga pelo título. No cenário europeu, nós temos grandes confrontos na Alemanha. O Dortmund pega o Leipzig, o Bayern de Munique enfrenta o Union Berlim, tem Monza e Milan, tem a Juventus que se complicou dentro de casa contra o Parma pegando a Udinese. Em Portugal tem o Benfica enfrentando o Farense. Na Inglaterra, talvez os melhores confrontos do dia, né? Newcastle enfrenta o Arsenal, City visita o Bournemouth, temos Liverpool e Brighton de novo, né? Uma dobradinha desse jogo, só que com mando invertido, uma na Copa da Liga Inglesa, o Liverpool eliminou o Brighton e agora na Premier League o Liverpool recebendo o Brighton dentro do seu estádio e claro, temos muitos jogos complementares para comentar nesse sábado. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse segundo dia do mês de novembro. Bom, vamos começar o nosso planejamento de trabalho. Tem aqui uma lista de jogos já por início da partida, né? Pra gente acompanhar e comentar. Pelo início aqui eu já consigo mostrar os entreveros que eu costumo dizer, né? As partidas que a gente vai ter problema com o horário de início. Não são tantas hoje, tem duas aqui do Brasileirão, duas ali também na questão da Europa, tem meia hora de intervalo no restante. Eu acho que dá pra gente ter um dia cheio de trabalho e sem tanta confusão na questão de análise. É óbvio, eu tô listando 12 partidas pra gente colher informações, mas você não precisa fazer as 12. Você não precisa fazer nem metade, tá? São só opções que a gente tem para poder analisar. Vamos começar ali em cima, na Premier League, falando sobre Newcastle e Arsenal. O Arsenal que vem de classificação na Copa da Liga Inglesa contra a equipe do Preston por 3-0 fora de casa e o Newcastle que eliminou o Chelsea da competição. O Chelsea que, se não me falha a memória, foi o finalista da temporada passada contra o Liverpool, né? Posso estar me confundindo, mas eu acho que sim. Então já cai um grande time aqui na competição. E aí nós temos um adversário para o Arsenal que é sim passível de complicar a vida do postulante ao título, né? O Arsenal brigou pelo título nas duas últimas temporadas e, na minha opinião, ele pode sim se complicar contra a equipe do Newcastle, que é sim uma forte equipe dentro de casa. Então, primeira coisa, já colocar aqui que o favorito pode se complicar. Isso vai criar um pouco mais de atenção em você. Caso você venha para trabalhar no trade, você vai tentar escolher uma leitura de jogo mais assertiva, entender de fato quando o Arsenal estiver bem em campo para poder se posicionar. E se você for um punter, você vai tentar dar uma melhorada na sua precificação para não aceitar qualquer cotação e valorizar também o adversário que o Arsenal está enfrentando. Dentro de casa, o Newcastle venceu as duas primeiras partidas, empatou uma e perdeu a última. E o Arsenal, fora de casa, também seguiu o mesmo caminho. Tá? Inclusive eles também têm o mesmo número de vezes onde saem na frente do placar, onde falharam em marcar, só não fica tanto igual aqui no número de gols, mas é bem próximo, tá? O time do Arsenal tem um aproveitamento um pouco melhor em relação às finalizações, é um time que precisa finalizar menos para marcar um gol. O primeiro tempo das duas equipes, por mais que o Newcastle tenha vencido metade e perdido metade, não é um time que empatou nenhum primeiro tempo, ainda parece ser um primeiro tempo parelho. No segundo tempo, também não tem muita diferença, né? Então, na estatística, pelo menos com o Arsenal fora de casa, esse é um jogo nivelado. E o mercado ele força o Arsenal como favorito devido ao peso da camisa e, claro, a posição na tabela. Só que quando a gente filtra aqui o Newcastle dentro de casa e o Arsenal fora, a gente não vê uma diferença tão grande, né? O Newcastle é o 11º melhor mandante e o Arsenal é o 7º melhor visitante, mas são números muito parecidos, tá bom? O Newcastle dentro de casa nas últimas partidas venceu o Tottenham, empatou com o City, olha só, já tirou ponto de um outro postulante ao título, perdeu para o Brighton
Brighton e agora eliminou o Chelsea da Copa da Liga Inglesa. O Arsenal, fora de casa, tinha empatado com a Atalanta na Liga dos Campeões, também empatou com o City, também tirou ponto do City aqui, perdeu para o Bournemouth, com um jogador a menos, é verdade, teve uma expulsão, e se classificou contra o Preston. Para mim é um jogo, se tem um favorito que pode se complicar, também é um jogo para correção de preço. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, fora de casa, principalmente a partir de 2023, tá? Que é quando... até para 2022 dá para pegar também, que é quando o Newcastle ficou um pouco mais forte. Ó, 2-0 para o Newcastle, 2-0 para o Arsenal e 1-0 para o Newcastle. Então sim, é um jogo que a gente pode ver um Arsenal se complicando aqui, tá? Não é um jogo com tantos gols, ou pelo menos não foi um jogo com tantos gols na casa do Newcastle. 2-0 para um, 2-0 para outro e 1-0. Então eu ficaria mesmo com essa ideia de correção de preço e um favorito podendo se complicar. Dá para tentar buscar uma vitória do Arsenal numa cotação bem mais elevada, mas o time do Newcastle é muito chato de se enfrentar no seu estádio, tá bom? Próximo jogo, Bayern de Munique e União Berlim. Vamos lá para a Alemanha. O Bayern de Munique começa com uma cotação de muito favoritismo, não tem muito caminho para a gente correr aqui em relação à análise. O jeito é mesmo já se programar para tentar buscar um back favorito ao Bayern de Munique. Se ele vai entregar essa superioridade ou não, não sabemos. Mas o jeito de jogar do União Berlim favorece. O União Berlim é um time mais defensivo, é um time mais físico, é um time muito mais focado na marcação do que propriamente um time que vai tentar surpreender o Bayern de Munique. Talvez nas bolas aéreas, mas é muito provável que o Bayern de Munique tenha total domínio da bola. Dentro de casa, o Bayern vem de uma goleada para cima do Stuttgart, um empate com o Leverkusen e um 9-2 para cima do Zagreb. O União Berlim fora de casa perdeu para o Arminia Bielefeld na Pokal, já foi eliminado pelo Bielefeld e olha que o Arminia está na terceira divisão, venceu a equipe do Holstein Kiel na Bundesliga e perdeu para a equipe do Borussia Mönchengladbach. Nos últimos jogos, o União Berlim venceu a sua primeira partida contra o Kiel fora de casa, não tinha vencido ainda, e o Bayern de Munique vem de 2 vitórias e um empate contra o atual campeão, o Leverkusen. O Bayern de Munique tem uma média de mais de 2 gols marcados por jogo, uma defesa muito sólida, acho que só sofreu contra o próprio Leverkusen, se não me falha a memória, e tem uma média de 2,7 de finalizações no alvo para marcar um gol, é muito forte. O time do União Berlim só marcou 3 gols fora, também sofreu pouco, é um time de fato, tá? Todas as temporadas, o União Berlim é um time muito bem defensivamente. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Bayern de Munique venceu todos os confrontos, não digo, mas não tivemos nenhuma vitória do União Berlim até agora, né? Pelo menos nos últimos 10 confrontos. Tivemos 2 empates aqui em 2020. 2021 foi na temporada 2021 mesmo, né? Tanto na casa do União quanto na casa do Bayern 1-1. De resto, mais um empate aqui em 2022, na temporada 22-23. De resto, o Bayern de Munique sempre vencendo. Em casa, 2-1 o Bayern, depois aqui um empate 1-1, 4-0 para o Bayern, 3-0 para o Bayern, 1-0 para o Bayern e dá para dizer que é um histórico de jogo não tão over comparado com outros adversários, então o União Berlim que sabe se defender, mas um Bayern de Munique com uma predominância de vitória muito grande. Se você é um trader, você vai procurar, dentro do primeiro tempo, uma superioridade muito grande do Bayern para poder trabalhar esse back favorito. Se você tem método para trabalhar essas cotações mais baixas. E se você é um punter, eu vou te dar 2 dicas. Uma, você pode trabalhar uma precificação de handicap asiático para tentar buscar uma vitória do Bayern por 1 ou 2 ou 3 gols de diferença. Vai da sua precificação. Ou você pode tentar buscar uma vitória do Bayern no segundo tempo, né? Tentar buscar um gol tardio do Bayern, tá bom? Óbvio que as duas situações têm seu bônus e ônus, né? Vai da sua precificação, mas eu acho que fugir disso é muito complexo. Theo, eu quero trabalhar mercado de gols. Infelizmente, quando você tem um super favorito em campo, todas as cotações de gols, o 1,5, o 2,5, o 3,5, todas as cotações vão estar esmagadas. Então talvez você tenha até algum valor para trabalhar isso no ao vivo, no final do jogo, mas não necessariamente com essas cotações tão esmagadas, tá? Porque o União Berlim pode sim tentar focar no saldo, mesmo perdendo o jogo, tentando tomar pouco gol. Então, às vezes, o Bayern não vai conseguir uma goleada, ou às vezes o Bayern vai demorar para marcar e vai demorar para marcar o segundo. Isso pode te prejudicar com cotações tão esmagadas. Isso não quer dizer que não vai acontecer, mas as cotações baixas no longo prazo talvez não te levem a lugar nenhum, tá? Então, toma um pouco de cuidado em relação a isso. Voltando para a Premier League, aí dentro de mais uma vez uma cotação mais baixa, não tão baixa como a do Bayern, porque joga fora de casa, o City enfrenta o Bournemouth. Nesse momento, o City ele é líder da competição com 23 pontos. Ele aproveitou o confronto entre Liverpool e Arsenal para poder disparar na liderança, como já era esperado. Segue invicto na competição. Enfrenta um Bournemouth que nesse momento é um time mediano no meio da tabela, com 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, mesmo número de gols marcados, mesmo número de gols sofridos. Então não dá para dizer aqui que o Bournemouth tem uma extrema qualidade,
tá? É um time padrão. Porém, o Bournemouth vem de 2 vitórias consecutivas em casa. Não tinha começado bem, mas já venceu. Vamos dar uma olhada contra quem foram esses jogos. Venceu o Arsenal, isso aqui dá um peso, porque é adversário do City em relação ao título, e venceu o Southampton. O Southampton é um time fraco, tá? Tinha perdido pro Chelsea e tinha empatado com o Newcastle. Então, perder pro Chelsea com um novo treinador, normal. O Chelsea tá bem treinado agora. Empatar com o Newcastle não é um adversário, não é um resultado ruim. Vencer o Southampton e vencer o Arsenal, o Southampton é normal, agora o Arsenal foi um grande resultado, mesmo o Arsenal tendo um jogador a menos. Mas dá pra ver que o mercado confia bastante no time do City. O City que venceu 3 das 4 partidas que disputou fora de casa e empatou apenas um jogo fora, que foi contra o Newcastle, que é um adversário muito chato. Tem o número de gols marcados, uma média de 2 gols por jogo, sai bastante na frente do placar, não falhou em marcar em nenhum jogo, mesmo quando empatou, mas tem sofrido com frequência. Dos 3 jogos, o City só não sofreu em uma partida, tá? O time do Bournemouth falha pouco em marcar e também dos 4 jogos só não sofreu em uma partida. O aproveitamento do City é melhor, porém o time do Bournemouth não fica muito atrás. O primeiro tempo é bem parelho, o Bournemouth não perdeu ainda nenhuma primeira etapa em casa, o City também não perdeu nenhuma fora. E o segundo tempo do City é melhor, então a gente pode ter aqui um City crescendo e marcando na segunda etapa. Por si só, a gente pode pensar numa correção de preço, caso o City não entregue no início do jogo aquilo que o mercado espera, só que você tem que tomar cuidado, porque você vai estar trabalhando contra a melhor equipe da competição, se você tiver a metodologia para trabalhar contra o favorito, é claro, tá? Mas você também pode ter o Bournemouth corrigindo mesmo com uma cotação próxima de 6, porque dependendo do nível de pressão do City, essa cotação do Bournemouth pode corrigir, a cotação do City ainda tem caminho ali para poder derreter, tudo depende do tamanho da pressão, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o City ele venceu praticamente 100% dos jogos, ou 100% não? Praticamente não. 100% dos jogos. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vitórias do City nos últimos 10 jogos. Isso aqui, cara, tentar prever uma catástrofe aqui seria tentar ter uma bola de cristal, né? É muito provável que o Rio caminhe em direção ao mar, que o City vença o jogo de novo, né? O que a gente tem que ver aqui foi o nível de dificuldade que o Bournemouth conseguiu aplicar para o City, ó. Em 2019, na casa do Bournemouth, 1-0 City. Em 2019, de novo, já na temporada 19-20, 3-1 para o City, 2 gols de diferença. Aqui, 4-1 para o City em 2023, 3 gols de diferença. E o último, 1-0 para o City, 1 gol de diferença. Então, existiram jogos difíceis e também existiram jogos mais fáceis, tá? O fato é que o City tem uma predominância, né? A famosa paternidade. Então, dá também para pensar num jogo a favor do favorito. Theo, eu quero trabalhar a favor do City. Compensa essa cotação de 1,60? Se você começar o jogo, já vê um City amassando? Sim, dá para pensar. Agora, também, se você quiser esperar uma cotação acima de 1,70, 1,80, 2, não vou te julgar por isso. Ah, Theo, mas o City não ganhou o jogo. Eu perdi o dinheiro. Ah, paciência. Você vai travar por conta de um prejuízo só? Sua vida vai acabar porque você tomou um head? Não, paciência. Você precificou, viu que tinha valor, entrou. O City não venceu essa? Beleza. Continua fazendo a mesma coisa, que no longo prazo muito provavelmente você vai ter resultado. Não é, foi só... Não vem com esse complexo de que o mundo tá no seu umbigo, não. Ah, foi só eu entrar, o cara venceu as últimas 10 partidas, foi só eu entrar e deu errado. O time perdeu. O mundo nem sabe, às vezes o mundo nem vai saber que tu existe. Fica tranquilo, a gente é poeira no deserto, tá? Não acha que o mundo tá amarrado no nosso umbigo, não. Às vezes o City não vai vencer, a gente vai tomar prejuízo. O que mais me irrita é gente que não sabe lidar com prejuízo. Se você está começando, tudo bem. Agora, se você for um cara já, ou se for uma mulher, já está aqui há mais tempo, não consegue lidar com um prejuizinho, pô, cara, pelo amor de Deus. Num final de semana, a quantidade de prejuízo que a gente tem que tomar, que a gente toma, que a gente passa por isso, vai ter um sábado aí que você vai acertar tudo. A maioria das vezes você vai lidar com prejuízo e lucro. Engole o choro, como diz minha mãe, sempre disse para mim, e toca para frente. Tá, o que você não pode fazer, o que vai te tirar do jogo, o que vai te tirar dessa área, seja na aposta no trade, é não aceitar o hedge, não aceitar o prejuízo e tentar recuperar no mesmo dia fazendo merda. Assume seus BO, entenda que o mundo não te deve porcaria nenhuma, que você tomou um prejuízo e vamos pra cima, tá bom? Então, vambora.
Próximo jogo, Brighton. Seguimos na Inglaterra. Ótimo. É bom continuar na linha de raciocínio, né? Esse é um jogo interessante porque eles acabaram de se enfrentar. O Brighton foi eliminado pelo Liverpool na Copa da Liga Inglesa. O Liverpool, que é campeão, atual campeão dessa competição, eliminou o Brighton por 3-2. O Liverpool chegou a abrir 2-0, aí tomou o 2-1, fez o 3-1, tomou o 3-2, se não me falha a memória. Agora joga em casa. Vamos dar uma olhada nos últimos confrontos? O Liverpool, já tem uma dificuldade contra o Brighton. Dá pra pipocar aqui, 1, 2, 3 vitórias do Brighton. Tem 1, 2, 3, 4 empates. Isso quer dizer que sobrou 1, 2, 3 vitórias para o Liverpool, certo? Então é um confronto mais parelho. Em Anfield, o Liverpool venceu uma vez nos últimos 10 jogos. Foi 2-1, aí depois o Liverpool recebeu 3-3, depois o Liverpool recebeu 2-2, depois o Liverpool recebeu e perdeu de 1-0. Então é um time que nos últimos 10 confrontos complicou a vida do Liverpool. Isso quer dizer que o Liverpool não vai vencer? Não dá pra gente analisar um jogo só pelo histórico. É raso demais. Vamos ver o que o Liverpool tá fazendo em casa. Em casa o Liverpool fez 3 vitórias em 4 jogos. Theo, quem foi o time que venceu o Liverpool ali? Foi o Forest. O Nottingham Forest venceu o Liverpool em casa. Na casa do Liverpool, no caso. Dá pra explicar? Não dá. É tipo aquela situação do City ali. Aquele prejuízo que você acha que nunca vai vir. Veio? Paciência, vambora, toca o barco. Para de chorar, engole o choro, tá? 75% das vezes o Liverpool saiu na frente do placar. Excelente, um time de iniciativa. Falha pouco em marcar e 50% dos jogos não sofreu gol. Ótimo. O Brighton, 75% das vezes sai na frente do placar. Opa, é um time com iniciativa. Eu devo tomar cuidado. Principalmente se você está trabalhando ao vivo. Falhou em marcar em nenhuma vez. Ou seja, mesmo quando empatou e perdeu, e o Brighton empatou e perdeu, vamos ver para quem foi aqui. O Brighton empatou contra o Arsenal e perdeu para o Chelsea. Mesmo assim, marcando gol. Opa, olha quem o Brighton venceu na última partida, o Newcastle. Newcastle que enfrenta o Arsenal, complicou a vida do City e eliminou o Chelsea da Copa da Liga Inglesa. Só isso, tá? Então o Brighton é um time safado, carinhosamente. Tá? O número de gols marcados do Brighton fora é o mesmo do Liverpool em casa, só que o Brighton sofre um pouquinho mais. Aproveitamento do Brighton, bem melhor do que o do Liverpool. Precisa de 3.4 de finalização no alvo para marcar um gol. O Liverpool está precisando de 5, tá? Primeiro tempo do Brighton tem quase o mesmo número de gols marcados, tem um número de vitórias elevado, porém é um time que sofre com muita frequência. É um primeiro tempo mais over, você que trabalhou over HT fica de olho. Segundo tempo, o Brighton é melhor que o Liverpool. Melhora e corrige a sua parte defensiva e o Liverpool já passa a tomar mais gols. Dá para dizer que é um Liverpool que pode se complicar por aqui? Tá, né? Agora sim o histórico faz um pouco mais sentido. Então é um Brighton que pode sair na frente. É o Brighton que pode segurar o Liverpool. É um Brighton que pode tomar um gol, mas pode empatar. É um Brighton que pode encher o saco do Liverpool. Mas é um Liverpool que tem mais qualidade técnica. Isso é fato, tá? E aí é um jogo que o favorito pode se complicar só para criar na sua cabeça esse risco. Para que você, se você estiver trabalhando no trade, prestar atenção se o Brighton está progredindo em contra-ataque, se ele está tendo muita bola aérea, se ele está criando finalização com frequência, porque ele não precisa de tantas para marcar, tá bom? Theo, eu acredito que o Liverpool vai vencer esse jogo e eu quero trabalhar a favor. Tenta uma cotação um pouco mais elevada. Theo, eu sou um trader, eu encontrei dentro do primeiro tempo o Liverpool massacrando o Brighton. Trabalhe a favor do Liverpool, não tem problema, tá bom? Mas é um jogo que o Liverpool pode ter sua cotação corrigida. Detalhe, trabalhar correção de preços com cotações baixas, como é o caso do Liverpool, que é o favorito, é um saco. Você tem que ter método muito bem organizado. Não é para qualquer um. Não entra se você não tem metodologia. Porque só vai esticar o preço do Liverpool se o Brighton estiver muito bem. Senão você vai ficar naquela questão do conta-gota. E aí você, às vezes, vai segurar uma posição que não é para segurar e vai tomar um gol contra. Porque o Liverpool é um time também muito forte no contra-ataque. E o Brighton sair para jogar, obviamente vai dar espaço, tá? Então, toma um pouco de cuidado nessa questão de correção de preço. Nos confrontos, dá para perceber o seguinte, o ambas marcam é frequente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 10. Como é que tá a odd? 1,61. Não é boa pro pré, mas eu pegaria essa odd acima de 2. Eu gosto de pensar nessa possibilidade e não duvido de um jogo para pelo menos 3 gols por aqui. Fechou? Próximo jogo, vamos de PSG. Não gosto muito, mas vamos comentar. PSG que vem com 100% de aproveitamento na França, vai enfrentar o Lens, ou Lan, depende muito, né? Eu até hoje tenho dificuldade com essa pronúncia, 1,42. PSG 100% de aproveitamento dentro de casa, 4 vitórias em 4 jogos, saiu na frente em 3 dos 4, não falhou em marcar nenhum jogo e sofreu gol em
3 dos 4. Média de gols do PSG, no total, é de 5. É um time que marcou muitos gols. O Lens ainda não perdeu fora de casa na competição, ou seja, tem a capacidade aqui de encher o saco do PSG, mas o aproveitamento do PSG é bem melhor, o primeiro tempo do PSG e do Lens é bem parelho, e o segundo tempo do PSG é... Olha só a quantidade de gols que o PSG marca no segundo tempo, que loucura. Então, é um jogo para ficar de olho nesse back favorito, mas eu tenho minhas dúvidas, hein? Deixa eu ver aqui os últimos jogos entre eles. PSG venceu os últimos 3 consecutivos. Fora de casa, venceu o Saint-Étienne, empatou com o Strasbourg, o Rennes e o Mônaco. Como é que estão o Strasbourg, Rennes e Mônaco? Rennes, 11º, Strasbourg, 9º e aqui o Mônaco, 2º colocado. Empatou com o Mônaco, 2º colocado. O Mônaco que em casa também estava invicto. Se você vier para trabalhar a favor do PSG, tenta buscar uma cotação um pouquinho mais elevada, porque o time do Lens não toma tantos gols e ele já complicou a vida do 2º colocado, tá? Dá para buscar um back favorito se você é um trader. Não duvido de um jogo para gols, porque o PSG tá com uma média de gols muito alta. Mercado de over 2,5 aqui tá 1,53. Pode ser um caminho, tá? O último jogo na casa do PSG entre eles foi 3-1, mas com uma cotação um pouco mais elevada eu pegaria. E o ambas 1,75, o Lens marcou, né? Das últimas 2 vezes que visitou o PSG no Parque dos Príncipes. Pode ser. O PSG sofreu em 3 dos 4. Com uma cotação acima de 2 também não me parece um cenário tão ruim assim. Fechou? Próximo jogo, Série A italiana, 2 horas da tarde, temos a Juventus fora de casa contra a Udinese depois de se complicar contra o Parma. Será que é outro jogo que a Juve vai se complicar por aqui? Tá parecendo, né? Porque a Udinese é um time muito difícil de se enfrentar. Olha a Juve nos últimos jogos, 2-2 com o Parma, 4-4 com a Inter, perdeu para o Stuttgart dentro de casa na Champions e venceu a Lazio por 1-0. Olha só a Udinese, perdeu para o Venezia fora, venceu o Cagliari, perdeu para o Milan fora, venceu o Lecce, perdeu para a Inter de Milão em casa, venceu a Salernitana na Copa Itália. Olha no PDF de apoio. Se você não é membro do canal, fica o convite para você se tornar membro e ter acesso ao PDF. Primeira coisa que me chama a atenção, 4 vitórias da Udinese em 5 jogos. Segunda coisa, time com muita iniciativa sai bastante na frente do placar. Terceira coisa, não falhou em marcar em nenhum jogo e tem uma defesa boa. O time da Juventus também não perdeu nenhuma fora de casa, saiu na frente menos vezes do que a Udinese, mas marcou mais gols, tá? O aproveitamento das duas equipes é excelente, principalmente a Juventus. A cada 2 chutes, a cada 2 tentos no alvo, a Juventus acerta 1. Absurdo, né? A Udinese tem um primeiro tempo melhor do que a Juve, com mais vitórias e menos derrotas, mas o número de gols marcados e sofridos é parecido. E o segundo tempo também é muito parelho. A Udinese marca bastante de cabeça, tá? Os últimos jogos entre eles, a Udinese venceu a Juventus em Turim. A Juventus venceu a Udinese por 3-0 na casa da Udi, depois por 1-0, e aí foi sequência de vitória da Juventus, né? A última vitória da Udinese está lá em 2020, depois aqui em 2024. Então, quando a Juventus enfrenta a Udinese fora, geralmente vence, 3-0, 1-0, 2-2, 2-1, aqui uma vitória da Udinese. Então, o histórico favorece um pouquinho mais a Juventus. Porém, a gente tem 2 interpretações para esse jogo. Entender que a Juventus vai vir com uma cobrança maior depois de empatar 2 partidas seguidas, precisando vencer a Udinese, ignorando o fato que a Udinese é um bom adversário, ou fazer uma análise mais racional e entender que o problema da Juventus é da Juventus e a Udinese não tem nada a ver com isso e valorizar o adversário forte que a Udinese vai enfrentar. Então, para mim, é um favorito que pode se complicar por aqui. A Juventus, se não entregar no início, pode ter uma correção de preço e não duvido de um jogo para um ambas marcam aqui. Por quê? Porque a Udinese não falhou em marcar em nenhum jogo, mesmo quando perdeu dentro de casa, tá? Não apostaria tanto assim num cenário de tantos gols, mas pelo menos a Juventus tem entregado gols, né? 3-2 com o Leipzig fora, 3-0 no Genoa, 4-4 com a Inter de Milão, 2-2 agora com o Parma. Então é uma Juventus que pelo menos está entregando, tá bom? No live dá até para você pensar em over sim, mas por enquanto é um cenário que eu vejo uma Juventus podendo ter mais dificuldade, podendo corrigir o seu preço e a Udinese também podendo marcar por aqui. Se for trabalhar a favor da Juve, tenta buscar uma cotação um pouquinho mais elevada. Fechou? Vamos para a Alemanha. Vamos falar de Dortmund e Leipzig. Tem sido mais fácil analisar os jogos do Dortmund, né? Porque o Dortmund é um time que sofre com frequência, marca com frequência, às vezes tem dificuldade de vencer os seus jogos, mas vence em casa. Então, eu acho que a gente não precisa fugir muito disso, tá bom? Primeiro, olha só, o panorama. O Dortmund vem de 4 vitórias consecutivas em casa. Ah, Theo, foram todas vitórias fáceis? Não, não foram, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui
todos esses jogos em casa. Não sei se vou conseguir. Ó, tá aqui, ó. Contra o Heidenheim, o Dortmund sofreu 2 gols. Contra o Bochum, o Dortmund começou perdendo por 2-0. Também sofreu 2 gols. E contra o São Paulo, o Dortmund também chegou a tomar um empate com um golaço de fora da área, uma finalização absurda do São Paulo e depois teve que marcar no final. Então, é um Dortmund que gosta de emoção. A gente olha aqui até um 100% de aproveitamento, mas não pode se iludir tanto. É um time que não estaria e não está há muito tempo na minha prateleira de back, tá? Então, para mim é um jogo onde o favorito ele pode se complicar, tá bom? Olhando para o lado do Leipzig, é uma equipe que sai na frente com alguma frequência, falha pouco em marcar e sofre poucos gols. O aproveitamento do Dortmund é melhor do que o do Leipzig. O Dortmund tem marcado uma média de 3 gols por jogo. O primeiro tempo do Dortmund é um pouquinho melhor em relação a gols marcados, porém, gols sofridos é mais parelho. E o Dortmund também marca bastante no segundo tempo, só que o Leipzig não perdeu nenhuma segunda etapa. Nos últimos jogos entre eles, o Leipzig vem de 3 vitórias consecutivas contra o Dortmund, inclusive uma eliminação aqui, né, na DFB Pokal em 2023. Não lembro se é eliminação ou se já foi o título do Leipzig em 2023 para cima do Dortmund, tá? Mas é visível que nos últimos anos o Leipzig começou a crescer no confronto, ó. Até aqui 2021 era a hegemonia do Dortmund, mais uma aqui do Dortmund, aí começou, ó, Leipzig, 3 seguidas, uma do Dortmund mais uma, Leipzig, 3 seguidas, então são 6 vitórias do Leipzig e uma do Dortmund nos últimos 7 confrontos. Então é sim um favorito que pode se complicar. Nos jogos, em relação a resultados, ó, na visita do Leipzig na casa do Dortmund, 3-2 Leipzig, 2-1 Dortmund, 4-1 Leipzig e 3-2 Dortmund. Um jogo com muita frequência para 2,5, com uma cotação mais elevada é bom. Um jogo para, óbvio, se você é um trader, cabível para correção de preço, com muito cuidado e cautela para não tomar um gol contra a posição. E claro, um jogo que vem de um ambas marcam nos últimos jogos que o Leipzig visitou. Ó. Aconteceu aqui em 2021, aconteceu aqui em 2022, aconteceu em 2023, aconteceu em 2023, final do ano, temporada 23-24, tá? Então, é sim. E o ambas tá quanto? 1,40. Horrível. Horrível a cotação. Só trabalhe isso ao vivo com uma cotação um pouco mais elevada, tá? Até eu quero trabalhar a favor do Dortmund. Você gosta de emoção, fica à vontade. É um time que deve e pode até vencer, mas é o adversário chato, tá? O Leipzig tem tudo para complicar a vida do Dortmund. Vamos agora para Portugal. Antes de voltar na Itália novamente, vamos falar de Benfica e Farense. Aqui é um jogo um pouco mais pragmático em relação à análise. A gente vai ficar de olho na vitória do favorito. O Benfica já chegou aqui na terceira colocação, ainda está longe do Sporting, que está com 100% de aproveitamento. Lembrando que o Sporting perdeu o seu treinador agora para o United. No PDF de apoio, nós temos um Benfica com uma derrota, um empate e uma vitória fora de casa, ainda tem muito a melhorar, e um Farense que venceu a última agora. Contra quem foi a vitória? Contra o Estoril. A posição do Estoril na tabela é 11º. O Benfica, nos últimos jogos fora, tinha empatado com o Moreirense e venceu agora o Boa Vista. Eliminou o Peviden da Taça de Portugal e tinha vencido o Estrela Vermelha fora de casa também na Liga dos Campeões. Benfica que vai muito bem na Champions, né? Então, para mim, não tem muito o que inventar um jogo para ficar de olho nesse back favorito ao Benfica se ele der sinal pra gente. Não vou te indicar o mercado de gols, a não ser que o Benfica já esteja vencendo por 2-0, se você quiser pegar um limite no final, porque sempre que a gente tem um super favorito em campo, as cotações de gols estarão esmagadas, tá? Voltando para a Itália, Monza e Milan. Sempre que eu falo do Monza, eu sempre tomo cuidado para lembrar vocês que é um time que pode se complicar, tá? Então toma um pouco de cuidado. Ah, Theo, mas o Monza não venceu nenhuma partida ainda dentro de casa. É verdade, é verdade. Eu sei que às vezes eu fico dando murro em ponto de faca. Olha só, Monza de fato não venceu nenhuma partida dentro de casa, só saiu na frente em 20% dos jogos, sofreu gol em todas as partidas, de fato. Mas o Monza já conseguiu complicar a vida da Inter de Milão e da Roma, tá? Então, eu não venho aqui para convencer você a trabalhar a favor do Monza. Não faço isso. Mas, para colocar um pouquinho da barba de molho a favor do Milan, porque o Milan também não fez muito fora de casa, ó. Venceu uma partida fora, saiu metade dos jogos na frente do placar, sofreu gol em todos os jogos fora e marcou gol em todos os jogos fora. O grande problema aqui, o grande X da questão é que o Monza não tem um ataque tão forte. Se tivesse, eu já viria direto nessa ideia de um jogo para gols, né? Inclusive, o Monza tem um aproveitamento melhor em casa do que o Milan fora. Precisa de menos finalizações para marcar um gol, né? O primeiro tempo é parelho entre eles e o segundo tempo também, para ver como o nível do Milan tá baixo, né? Das últimas vezes que o Milan enfrentou o Monza, olha só, o Milan venceu a maioria dos confrontos, né? Mas eu vou levar em consideração mais aqui depois de 2022, quando eles começaram a se enfrentar na Série A. O Milan venceu na casa do Milan por 4-1, quando visitou o Monza venceu por 1-0. Depois na casa do Milan
venceu por 3-0 e quando visitou o Monza perdeu por 4-2. Então, das duas últimas vezes que esteve lá, ele tomou um cacete por 4-2 e ele venceu apenas por 1-0. E teve aqui um amistoso por 7-6, eu vou ignorar isso aqui porque era amistoso, tá? Então, é justa a cotação do Milan? Eu acho que é justa. Eu colocaria meu dinheiro? Não no pré-live. Se dentro do jogo, acompanhando ali 20, 25 minutos, eu entender que o Milan tá jogando fino, dá até para pensar numa exposição a favor do Milan. Agora, eu tomaria cuidado porque é um Monza que já conseguiu segurar a Inter de Milão e a Roma. Então, para mim, pode ser um jogo para correção de preço. Por conta do ataque do Milan e também da fragilidade do Milan, eu não duvido num jogo para pelo menos 3 gols aqui. Pelo menos 2 eu acredito, tá? Mas a cotação é muito baixa, dá para pensar num cenário até de 3 gols, ok? E o ambas marcam. Eu não gosto de pensar tanto nesse ambas porque o Monza é muito ruim no ataque, mas o Monza conseguiu marcar contra a Inter e contra a Roma. E também marcou 2 contra o Venezia. Então, é cabível de pensar também nisso daqui, ok? Vamos falar de Campeonato Brasileiro então. Eu sei que eu passei do horário, porque o Monza e o Milan começam depois do jogo do Bragantino com o Cuiabá, mas eu queria focar só no Brasileirão daqui pra frente, tá? Vamos começar aqui pensando em cenários. O que cada equipe está brigando nessas últimas 7 rodadas, né? Já que essa é a 32ª. O Bragantino, ele nesse momento, ele tá dentro da zona de rebaixamento. E era um cenário que, eu vou ser sincero, eu esperava. Depois da queda vertiginosa na Sul-Americana, na Copa do Brasil, e aí o Bragantino começou a ter péssimos resultados fora de casa, o Bragantino, por mais que seja um time que tinha um excelente treinador, o Pedro Caixinha para mim era um excelente treinador, não estava num bom momento, e também tem um bom elenco, tem de onde tirar, emocionalmente foi um duro golpe, né? E aí, óbvio, vem cobrança para cima da SAF. O Bragantino hoje é um clube empresa, então ele tem que dar resultado. E o Bragantino foi entrando numa espiral de merda, né? Hoje o Bragantino ele tá num lugar que ele merece, infelizmente. Qual que é a ambição do Bragantino? Sair da zona de rebaixamento. E o adversário tem a mesma ambição. A diferença aqui é que o Cuiabá tá numa areia movediça, né? O Cuiabá tem o mesmo número de jogos do Bragantino e tem uma quantidade de pontos muito menor. Então, a situação do Cuiabá é muito mais complexa. Dá para dizer até que, dependendo do resultado, o Cuiabá vai estar muito próximo de uma situação de rebaixamento, né? Então, é um Bragantino que pode tentar utilizar esse jogo para escapar. O Bragantino, vencendo esse jogo, vai a 37, ele chega quase na 13ª posição aqui do Fluminense. Claro que as outras equipes ainda vão jogar. Então, é um jogo crucial para o Bragantino, tá? Nos últimos jogos, vamos dar uma olhada no PDF de apoio. Olha só, o Bragantino vem de 4 jogos sem conseguir vencer dentro de casa e 2 vitórias apenas nos últimos 8. Isso é péssimo. O Bragantino ele tinha um aproveitamento em casa muito bom. Falhou em marcar pouco, mas é um time que vem sofrendo com muita frequência. O Cuiabá vem de 7 jogos na seca, só conseguiu pontuar 3 vezes nos últimos 8 jogos, né? Venceu uma e empatou 2. Toma o dobro de gols que marca. Isso é péssimo, né? O aproveitamento das duas equipes é até parecido. O Bragantino tem um primeiro tempo mais agressivo, com mais vitórias e menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos, e um segundo tempo mais brando, né? E o time do Cuiabá continua sofrendo mais gols. Dá até para dizer que o primeiro tempo é bem passível de gols. Para você que trabalha over HT, vamos dizer assim, a agressividade do Bragantino no primeiro tempo encontra a fragilidade do Cuiabá também no primeiro tempo. Eu não consigo contestar essa cotação, tá? Muito por conta do Bragantino ofensivamente. Eu acho que é um jogo que a gente pode pensar numa correção de preço se o Bragantino não entregar o que se espera. E eu vou pensar num cenário para 2 gols. Por que eu não vou pensar num cenário para mais? Porque aí depende muito do que vai se passar em campo. 1-0 para o Bragantino aqui é um cenário que vai fazer com que o Bragantino, óbvio, se abrace na vantagem. Mas ele não pode só parar no 1-0 porque ele pode tomar um empate no final. E aí um empatar aqui é péssimo. 2 gols de vantagem para uma equipe, principalmente para o favorito, o Bragantino, faria com que esse jogo tivesse até um potencial para 3 ou 4 gols, porque o Cuiabá vai ter que se expor e vai dar espaço. Mas eu prefiro pensar nesse over 1,5 porque a cotação não tá ruim. Então é uma possibilidade do Cuiabá fazer um gol e o Bragantino empatar, ou tentar virar. A possibilidade do Bragantino sair na frente e o Cuiabá tentar empatar. Então, o cenário de over 1,5, pensando no ao vivo, para tentar buscar uma cotação acima de 2, me agrada, tá? É favorito o Bragantino, mas não tem entregado o que se espera dele, ok? Mas tem de onde tirar. Na minha opinião, o Bragantino, ele tem time para não cair, tá? Próximo jogo do Brasileiro é o CAP contra o Vitória. Outro jogo que a gente tem aqui um time tecnicamente muito forte, que sempre teve muito de onde tirar,
O Atlético Paranaense sempre teve em casa um respeito muito grande, uma moral muito grande, e que só agora conseguiu uma vitória depois de muito tempo. Foi contra o Cruzeiro e mesmo assim foi uma situação onde o Cruzeiro estava focado no jogo da volta da Sul-Americana e o Cruzeiro ainda teve um jogador expulso aos 5, 7 segundos do jogo, mais ou menos assim. O jogador do Cruzeiro saiu dando cotovelada assim que a bola saiu e aí o juiz já deu um vermelho para ele. Então facilitou muito a vida do CAP. Foi um jogo de um time só, praticamente. Então, esse favoritismo do Atlético Paranaense, ele tá muito mais no histórico que ele já vinha tendo em casa antes dessa situação ruim. E também tem a ver com a má fase do Vitória fora de casa. O Vitória conseguiu 3 vitórias fora de casa e 2 delas foram agora há pouco, né? Então, não era uma equipe que vinha vencendo com frequência também, fora da sua casa. Em relação à briga, é mais ou menos o mesmo cenário de Bragantino e Cuiabá. O Atlético Paranaense não está diretamente dentro da zona de rebaixamento, mas tem a mesma pontuação que o Bragantino. Por sorte, tem um jogo a menos contra o Galo, se não me falha a memória. O Vitória precisa da vitória para se distanciar, mas em caso de derrota, fica ali também, até numa possibilidade de entrar na zona de rebaixamento caso o Juventude vença, caso o Bragantino vença, caso o Corinthians vença. Então é uma situação para o Vitória também, um jogo muito importante, tá? Se a gente analisar friamente, o Atlético Paranaense nem merecia ter essa cotação abaixo de 2. É que o mercado de fato está dando uma confiança muito grande para o CAP pelo que ele apresentava em casa e pela dificuldade que o Vitória está tendo fora de casa. Olha só a quantidade de gols que o Vitória sofre fora de casa, como marca relativamente pouco, mas não é muito diferente do Atlético Paranaense. A única diferença é que o Atlético tem menos gols sofridos. O time do Vitória precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo é bem parelho. Acho que a única coisa crucial aqui é que o CAP marca mais gols, mais que o dobro. E no segundo tempo o Vitória sai mais para o jogo, consegue melhorar, marca 3 vezes mais gols, porém continua sofrendo bastante. É um segundo tempo até mais over, dá para se dizer assim, tá? O time do CAP marca muito de cabeça e aqui pode ser o grande calcanhar de Aquiles do Vitória. O time do Vitória sofre demais, tanto de cabeça quanto de bola finalizada de fora da área. E se tem um time que finaliza bem de fora da área, esse time se chama Atlético Paranaense, tá? Então eu não vou contestar diretamente essa cotação do CAP. Não vou dizer aqui diretamente que é um favorito que pode se complicar, porque deve ser um amasso, vai tentar fazer um amasso o CAP e o Vitória vai tentar jogar no contra-ataque. Mas pode ser um jogo para correção de preço, se o CAP não entregar no início. E eu também acredito num jogo para 2 gols, tá? Quanto é que tá essa cotação? Muito pior do que o jogo do Bragantino, 1,36, mas dá para pensar nesse cenário ao vivo. Pensando numa cotação de 1,80, 2, 2,20, pode ser interessante. Qual que é o cenário que pode potencializar esse jogo para over ou diminuir uma intenção de gols aqui? O 0-0 e 1-0 para o Vitória, ele acaba deixando esse jogo mais amarrado. Mesmo o Atlético Paranaense finalizando muito, tendo muita jogada de bola aérea, que são os fortes, né? Agora, um CAP na frente do placar já começa a abrir um cenário para gols, porque o Vitória vai ter que sair para o jogo. E um 2-0 do CAP, ou 2 gols de diferença, também possibilita para que a gente pense em alguma coisa de over limite no final, tá? Pode ser interessante. 79% dos jogos do CAP em casa e 87% dos jogos do Vitória fora com over 1,5. Para finalizar, Juventude e Fortaleza. Aqui é um jogo parelho para correção de preço e é um jogo importantíssimo em 2 faixas da tabela. O Juventude, nesse momento, como perdeu o seu treinador no meio ali, né, o Roger Machado foi para o Inter, o Juventude caiu muito de aproveitamento, também caiu na Copa do Brasil, né, antes tinha eliminado o Fluminense, acabou caindo para o Corinthians. O Juventude, nesse momento, briga diretamente contra o rebaixamento, tá na zona de rebaixamento e precisa da vitória. O Fortaleza, que segurou o Palmeiras no Allianz, tá naquela dúvida, eu brigo pelo título ou não? Se venceu o Juventude, coisa que poucas equipes lá de cima da tabela conseguiram fazer, o Fortaleza, ele entra de ele continua na briga, né? Vai a 60 pontos, segue próximo do Palmeiras, dependendo se o Palmeiras vai vencer ou não, e vai continuando somando, lembrando que ainda tem confronto entre Palmeiras e Botafogo, né? Que pode favorecer o Fortaleza. Agora, um Fortaleza que perde esse jogo, ele já fica mais longe do objetivo, né? É um Fortaleza que, se perder esse jogo, deixa o Flamengo se aproximar. O Flamengo, que no jogo atrasado contra o Inter conseguiu somar 1 ponto, o Inter também somou 1 ponto, e aí Fortaleza pode até ser ultrapassado nas próximas rodadas. Então é um jogo muito importante. Como tem um cenário muito importante aqui, é um jogo amarrado para gols, na minha opinião. Por quê? 1-0 aqui é goleada. O Juventude venceu um terceiro colocado da competição por 1-0, o vencendo, ele vai tentar administrar o resultado. Fortaleza, a mesma coisa, tá? O último jogo do Fortaleza visitando o Juventude foi 1-1. E o último jogo nesse campeonato, no turno, na casa do Fortaleza, foi 2-1. Então não é um jogo com uma ideia tão over assim, ó. 1-1, 1-0, 1-1, 1-1, 2-1.
Então eu não entraria no mercado de gols aqui, eu só trabalharia mesmo uma correção de preço. Se você é um punter, aí fica a seu critério para precificação. Eu ainda acho o Juventude muito forte dentro de casa. Para mim, o grande problema do Juventude foi a troca de treinador. E aí teve uma queda absurda, né? Juventude que vinha de vários jogos sem conseguir perder em casa, começou agora a ter poucas vitórias dentro de casa. 2 vitórias nos últimos 8 jogos. Mas o Fortaleza fora também não é nenhum bicho-papão. O Fortaleza até empatou com o Palmeiras fora, mas só conseguiu vencer 4 partidas fora de casa. Tem uma defesa pior do que a do Juventude, tem um ataque pior do que a do Juventude, tem um aproveitamento pior do que o do Juventude. O primeiro tempo não é tão bom, o segundo tempo também não é tão bom. Então, de fato, é um jogo muito amarrado. Eu não tenho condição de te indicar a vitória de um ou outro, seria, na minha opinião, algo sem muito embasamento, tá? Mas no ao vivo, você pode buscar algum tipo de correção de preço, e se você é um punter trabalhando ao vivo também, você pode ter algum cenário durante o jogo. Fechou? Vou deixar aqui embaixo o link do Radar Esportivo com outros jogos complementares para esse sábado. Lembrando, tem jogo pra caramba, a gente só falou sobre 12. Vou deixar o link da minha parceira Betfair para você aproveitar o bônus de boas-vindas. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital, e o espaço está aberto aqui para você me ajudar com complemento, correções e informações. Muito obrigado pela sua companhia, não esquece o like no vídeo, se inscrever no canal. A gente se vê amanhã, um grande abraço e até a próxima.